nós queremos falar de desencarnação. Mas antes a gente precisa lembrar como foi a encarnação. Como é que aconteceu mesmo? Para nós encarnarmos, o que é que aconteceu? O espírito se liga à matéria. Mas o espírito diretamente à matéria mais densa assim, ele se liga através do perispírito. Ele possui um perispírito, fluidos, um corpo de fluidos. Então, através dele, ele se liga, não é? Ao corpo desde a concepção. Desde a concepção. Essa encarnação que houve, como é que vai acontecer para terminar? O corpo morre. Se o corpo não morrer, o espírito não vai embora. Ele está ligado, ele se enraizou. Então, quando o corpo morre, é que nós nos desligamos, nós nos libertamos. E é interessante que às vezes os espíritos se comunicam e eles não estão muito bem esclarecidos, eles não sabem de todo, eles sabem que morreram, mas eles não querem morrer às vezes. Então eles querem voltar e animar o corpo, mas eles não podem, eles não conseguem. Uma vez que o corpo morreu, o espírito não consegue movimentá-lo. Muito bem. E uma vez que o corpo está morto, o perispírito vai se desligar dele. Vai se desligar. Lembram que a gente falou que é como que se enraizasse? É molécula a molécula. Agora então também tem que desenraizar, né? O espírito com o seu perispírito. E nós então chamamos de desencarnação. Eu tinha uma colega na prefeitura que não gostava dessa palavra. Ah, não fala desencarnação, parece que está tirando a carne. Tudo depende de nos acostumarmos com a palavra, não é? Para nós, desencarnação não tem nada de horrível. É o espírito se desprendendo do corpo, se libertando do corpo, retornando à vida espiritual. Qual é o problema que tem aí? É um processo lindo. A vida continua. Só o corpo morre, não é? Então aí a gente volta à vida espírita, que é essa vida do espírito conservando o seu perispírito, seu corpo de fluidos. Esse desprendimento do espírito em relação ao corpo, aquele perispírito dele vai se desenraizar, mas isso não é feito assim bruscamente. É feito de uma forma gradativa. Os laços fluídicos, eles não se quebram, eles não se rompem. Eles vão se desatando. Então é uma coisa gradativa. E interessante é que o desligamento começa dos pés para a cabeça. O último centro a ser desligado, o ponto de contato do espírito com o corpo, é o cérebro. A gente nota às vezes que os membros inferiores vão esfriando, não é? Mas a vida ainda está na pessoa, né? Quando o espírito está se desligando do corpo, quando ele vai terminar a sua ligação com o corpo, quando ele vai se libertar, antes disso ele tem uma visão panorâmica. É uma visão rápida, é resumida, mas é muito viva e muito fiel do quê? Daqueles pontos principais da sua vida, da existência que está findando. Ele vê como se fosse assim, num cinema, as cenas principais. O espírito, na sua mente, ele vê, ele recorda, passa como se fosse um filme para ele. Mas não é tintim por tintim, são as cenas mais importantes. Mas como ele viveu, cada cena que ele vê, ele instantaneamente sabe do que se trata. Ele revive muitas situações. É isso que eles chamam uma visão panorâmica.
Agora, interessante, uma pessoa disse, sabe o que parece? Parece uma fita de vídeo rebobinando. Quando ela vai rebobinar, não passa aquelas cenas rápido? Então, bom, também vem em seguida uma perturbação espiritual. Por quê? Se ele veio do mundo espiritual e agora está retornando ao mundo espiritual, por que tem perturbação? É a mesma coisa, não exatamente, mas para a gente ter uma ideia. Quando a gente sai de um lugar iluminado e entra num lugar mais escuro, ou quando a gente está num lugar escuro e entra para um lugar todo iluminado, a gente demora um pouquinho, não é? A acostumar, a se ambientar. Então o espírito passa por uma perturbação espiritual, porque ele estava acostumado a receber as impressões pelos órgãos dos sentidos do corpo. E agora não, ele está desligado do corpo, ele vai receber as impressões perispiritualmente, mas ele se desacostumou um pouquinho, ele não está exercitado nisso, então ele passa por uma certa perturbação. Essa perturbação varia de espírito para espírito, porque depende muito do grau de desenvolvimento dele, não é? O que será que influi nesse processo da desencarnação? Quando a gente vai desencarnar, reintegrar-se à vida espiritual, quais as condições, o que é que influi para ser de um jeito ou de outro? Por exemplo, das circunstâncias da morte do corpo. Será que foi uma morte por velhice? Se foi uma morte por velhice, a carga vital já foi se esgotando. É natural, a gente aure uma carga vital para começar a vida. Essa carga vital se mantém com alimentação, com a luz solar, com o ambiente, mas acontece que vai se esgotando. Com o uso do corpo, ela vai se esgotando. O corpo, inclusive, não guarda mais, não assimila tanto, não é? Então, vai se desligando. Pouco a pouco, já está em processo de desligamento. Então, costuma ser uma desencarnação mais natural e fácil. Então, o espírito poderá superar logo a fase de perturbação. Bom, mas isso também depende, porque tem gente que tem idade e é apegada ao corpo, não é? Mas, normalmente, a pessoa começa já, às vezes até percebe o plano espiritual, tem sonhos especiais, ela começa já a se ambientar. E se for por doença prolongada, nós às vezes dizemos assim, não, eu quero morrer de repente, como um passarinho. A gente pensa que é bom, mas será que é? A gente está vivendo de repente, já não está mais aqui. E as coisas todas que ficaram? E as pessoas com quem a gente queria falar? Não é? Então, às vezes, uma doença prolongada, que a gente acha tão ruim, não é? Ela promove esse desligamento também, pouco a pouco, vai esgotando a vitalidade do corpo. E a pessoa, diante do corpo, que já está enfraquecendo, está doente, ele está percebendo que vai desencarnar, a pessoa se prepara psicologicamente para a desencarnação. Não é um susto, ela vai se ambientando. É nessa fase de doenças prolongadas também que algumas pessoas começam a enxergar parentes que já foram embora, pessoas que ela não sabia às vezes que estavam já desencarnadas, mas ela vê no ambiente. E os familiares nem sempre entendem e pensam que a pessoa está delirando, está tendo alucinação, mas nem sempre não. Às vezes ela está vendo mesmo os seres queridos que já estão do lado de lá, não é? Mortes repentinas, violentas, acidentes, desastres, assassinatos. Os laços espirituais, eles são bruscamente desfeitos. Isto pode acarretar para o espírito
algum sofrimento e a perturbação até maior. Foi muito brusco. Porém, não é assim para todos. Por quê? Porque às vezes os nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, nossos protetores, eles já sabiam do momento da dificuldade que iríamos passar, eles já estão por lá. Às vezes um ônibus sofre um acidente terrível, morrem várias pessoas dentro do ônibus, mas já havia socorro lá. O plano espiritual sabia e se organiza para recolher as pessoas. Mas para aquele que desencarnou bruscamente, ele às vezes se sente meio atordoado, não é? Isso ocorre também com os suicidas, porque como ele precipitou a desencarnação, ele forçou a desencarnação, o corpo estava cheio de vitalidade, não estava esgotado, então ele quer ir embora, mas ele ainda se sente preso ao corpo, a carga vital vai se esgotar ainda. E se ele se sente preso ao corpo, ele vai ter impressões dolorosas. Ele vai sentir-se acompanhando o corpo no sepultamento e assim por diante. Não é para todos os suicidas, mas para muitos deles isto acontece. Mas já há socorro espiritual também em favor dos suicidas. Justamente porque a gente sabe dessas dificuldades. E a misericórdia divina não vai deixar sem amparo, não é? Outra coisa que influi na desencarnação é o grau de evolução do espírito desencarnante. Isso é claro. Vale a pena a gente exercitar e desenvolver o seu eu espiritual, porque vai funcionar melhor para tudo. Uma pessoa espiritualizada, ela tem mais facilidade de desvencilhar-se do corpo físico. Por quê? Ora, ela já vinha cultivando as qualidades da alma, ela já orava, já meditava, estudava, pensava, vibrava. Esta pessoa não vivia só para o corpo material, ela vivia também espiritualmente. Agora, uma pessoa muito materialista, apegada aos sentidos, quer gozar a vida, gosta das sensações e cultiva as sensações, e aí o desprendimento é um pouco mais difícil, mais demorado. Porque, como é que dizia Jesus? Onde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração. Você está apegado à matéria? Então é aí que está o seu interesse e a sua fixação. Fica mais difícil, mas acaba também se desligando. Então, o espírito evoluído, a perturbação nele é natural, menos demorada, menos sofrimento. Porque ele já estava habituado um tanto com a vida espiritual. Então, quando ele se sente assim, ele começa a perceber o plano espiritual, ele ora. Sempre que uma pessoa de fé se sente em dificuldade, qualquer dificuldade, ela ora. E nesse orar ela estabelece ligação com o plano espiritual superior, não é? Então, é mais fácil o desligamento para o espírito evoluído. Para o espírito pouco evoluído, apegado à matéria, ele às vezes pode passar por uma perturbação difícil, demorada. Ele pode sentir ansiedade, angústia. Não precisava tudo isso. Mas é como nós somos assim, não é? Temos um exame médico para fazer. E esse exame médico pode dizer que a gente vai ter uma doença. E a gente não dorme aqueles 3, 4, 5 dias até chegar o dia do exame. E depois que faz o exame, até o médico falar como é que está. Não é? A gente sofre o que não precisava. Então, o espírito que não tem assim esse preparo, ele sofre muito porque ele se fixa em relação à matéria. E a situação dele, ele não está bem, mas ele não entende de vida espiritual. Ele nem sabe que tem amparo espiritual, que a vida continua. Ele está vivendo aquele problema e não sai dele, não é? Talvez que agora vocês me digam, então se a gente conhece espiritismo,
Isso ajuda na nossa desencarnação. O que vocês acham? Ajuda? Ajuda. A gente costuma brincar assim. O espírita, se de repente ele se sente assim, meio diferente, o ambiente está mudado, ele fala com as pessoas não respondem, nem percebem que ele está ali. O que o espírita logo pensa? Opa, será que eu desencarnei? Não é? E o que adianta ele pensar assim? Adianta, porque ele diz, bom, se por acaso eu desencarnei, o que eu preciso fazer? Me acalmar, pensar em Deus, orar, buscar uma comunhão com o plano espiritual, socorro, não é? Agora, a outra pessoa sente a mesma angústia, perturbação, mas não sabe o que fazer. Continua vivendo nela. Não ora, não busca nada. Certo? Agora, o Espiritismo, o conhecimento do Espiritismo, não vai nos assegurar um despertar pacífico no plano espiritual. A gente pode saber tudo. A gente pode saber como é a desencarnação, como é a encarnação, como é o lado de lá. A gente sabe todas essas coisas. Mas a gente, quando desencarna, só vai ter um bem-estar se a gente está em ordem com a lei divina. E isso, estar em ordem com a lei divina, não quer dizer que a gente seja perfeito. Imagina esperar a perfeição de nós, né? Seria terrível. Não. Você faz o que pode de melhor dentro da sua vida, de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu senso de fraternidade. Você fez o melhor. Procurou cumprir os deveres, cuidou da família, respeitou o próprio corpo. Então, se você agiu assim, porque você entende aquilo que o Espiritismo nos fala, quando você morre o seu corpo, você desperta espiritualmente e você não sente aquele mal-estar terrível. Você se preocupa um pouco. Às vezes a gente diz assim, será que a minha família vai ficar bem? Será que eles vão compreender? Não é? Oh meu Deus, e agora para onde eu vou? Será que eu estou em condições de receber um lugar razoável? Não é? Misericórdia, meu Deus, a gente tem um pouco de preocupação, mas a gente não tem horror. Alguns espíritos se comunicam e dizem assim, olha, eu estou muito doentinho, mas eu não quero morrer, viu? Eu não quero morrer. E a gente tem que contornar a situação, ajudar sem falar que ele morreu, né? Então, algumas pessoas estão assim. O espírita já tem outra compreensão, isso ajuda bastante. Mas se ele não praticou o bem, ele incorre em situações de efeito daquilo que ele causou. É a lei de causa e efeito. A cada um segundo suas obras. A lei divina é perfeita. Não adianta só conhecer, tem que viver, não é? Bem, felizmente, graças à sabedoria divina, nós não somos julgados só pelo que a gente sabe. Você já imaginou, né? Você sabia, não fez nada. Não somos julgados só por isso. Nós somos avaliados, dentro do nosso grau de desenvolvimento, o que pudemos fazer, não é? Às vezes não fomos grandes pessoas, mas também não nos comprometemos demais. Agora, se a gente conseguiu cultivar as qualidades espirituais, Jesus fala no seu Evangelho, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando elas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Fazer amizade. Como é que a gente faz amizade? Ajudando as pessoas, sendo fraterno com elas. Nós estabelecemos laços afetivos, porque tudo aquilo de que a gente dispõe é riqueza injusta. Nós ainda não merecemos tudo isso. Você está aqui saudável e o outro não tem saúde, não. Você tem inteligência para conseguir um emprego, trabalhar, e o outro não pode, não. Você usufrui de uma porção de coisas que, se for analisar, não é justo.
mas é a misericórdia divina, dando oportunidade para nós. Então, se nós servirmos ao bem e fizermos as pessoas sentirem-se melhor, ajudamos a resolver problemas, abrimos caminho para elas, ou abrimos o sentimento, a amizade. Se nós fizermos isso, as pessoas são imortais como nós somos também. E quando nós desencarnamos, alguns já estão do lado de lá. E eles nos recebem nos tabernáculos eternos. O sentimento não morre. Nós teremos acolhida e ajuda. Jesus disse isso numa das suas parábolas, não é? Bem, estamos falando de ajuda, e essa ajuda espiritual, a bondade divina prevê e provê sempre aquilo que precisamos, em qualquer situação. Não precisamos duvidar. A misericórdia divina sempre está conosco, com todos. Mesmo aqueles que não são bons. Para nós eles são horríveis, para Deus eles são filhos. Certo? Então sempre a misericórdia divina está fazendo o melhor. Então por toda parte há bons espíritos, cumprindo os desígnios divinos. Olha lá a ideia do Espírito Santo, não é? Os bons espíritos, espíritos santos, estão por toda parte socorrendo a humanidade. Não tem ninguém que esteja totalmente desamparado. Sempre há amparo espiritual. Naturalmente que na nossa desencarnação também teremos ajuda. Por que na desencarnação não vai ter? Em tudo Deus nos ajuda, agora na desencarnação. Agora você fica aí. Não, também na desencarnação, não é? E uma dessas ajudas é exatamente isso. Familiares ou amigos desencarnados. Eles já estavam lá antes de nós, partiram antes. Então eles vêm para ajudar aquele que está desencarnando, deixando o corpo. Só a presença dele já é uma ajuda. Imagina, a gente está ali, né, naquela angústia, não se entendendo direito, não sabe o que vai acontecer, ai meu Deus, não é? E de repente você vê um rosto amigo, alguém acolhedor, você! Aí a gente já não tem medo de fazer a travessia. Não, com você eu vou, não é? Então, essas presenças amigas, maravilhosas, se fazem mesmo. Quando a gente dialoga com os espíritos, é uma das coisas que a gente falar. Às vezes ele vai falar, eles ainda não estão esclarecidos. Então, eles se sentem ainda em confusão. Mas quando a gente conversa com eles, vai ajudando a direcionar o pensamento, a se acalmar, às vezes até a orar, de repente eles dizem para nós, minha avó está aí, certo? Eles começam a enxergar pessoas queridas, que às vezes já estavam por perto, mas a pessoa não percebia. Quando ela se colocou numa certa posição mental, espiritual, ela começou a perceber essas presenças, não é? É um conforto, é uma alegria, dá uma confiança, dá calma para o espírito que está deixando o corpo e começando a vida espiritual. Ora, isso normalmente deve acontecer para todas as pessoas. Deus não escolhe para ajudar. Jesus falou isso também no Evangelho, né? Que a gente devia ser como o nosso Pai Celestial, que faz que a chuva desça sobre bons e maus, e o sol se levante sobre justos e injustos. Deus não diz assim, aqui vai chover, porque esse pessoal é bom, precisa de chuva. Não, quando vem a chuva, vem para todo mundo. Quando vem o sol, vem para todo mundo. Então, essa ajuda aos desencarnantes é para todo mundo, regra geral. Mas acontece que quando a pessoa não está com a mente esclarecida, está emaranhado em problemas, coisas pessoais ou presenças adversárias,
ele não percebe aquela ajuda espiritual. Ele não assimila aquela ajuda espiritual. Não é que faltou. Ele não tinha condições para perceber, não é? Então parece que ele ficou privado de assistência. Às vezes ele fica à mercê dos espíritos adversários inferiores. Milton Boechat, que foi um grande orador, certa vez ele começou uma palestra dele, citando do livro de André Luiz, um dos livros de André Luiz, uma cena em que uma pessoa está agonizante, um homem está lá agonizante. E ele tem uma vida meio desregrada. Ele tem lá os acompanhantes espirituais deles, não só os amigos encarnados, mas os espíritos com os quais ele se relacionava, não é? Porque é assim, nós relacionamos com espíritos bons ou maus conforme aquilo que vivemos e sentimos. Então, Fernando estava lá agonizante. As janelas estavam fechadas, a casa toda fechada, estava lá o médico, né, procurando esclarecer a família, consolar, mas está muito perigoso o caso dele, né? E o Fernando então estava lá agonizante. Mas alguns espíritos que queriam se aproximar dele, eram amigos dele, mas era aquele tipo de espírito que ainda tem a sensação quase material. Então fecharam a janela, eles não podiam entrar. Era assim que eles se sentiam. Mas a hora que alguém dentro de casa pensou, vamos arejar um pouco o ambiente, e abriu a janela, lá vieram as carantonhas. Como é? O Fernando vem ou não vem? Eles estavam esperando o Fernando, certo? Estavam lá, os acompanhantes, que ele angariara com o seu modo de vida, que também um dia mereceriam ajuda, também são filhos de Deus, mas de momento estava emaranhado. Não foi um familiar amigo que veio para acolhê-lo, não, ele aí estava preso pelos seus próprios atos, não é? Por algum tempo. E é isso que a gente diz, mesmo que a pessoa se complique e fique na dependência de espíritos até maus, não é? Isso tem limites dentro da lei divina. E as leis divinas chegam uma hora que impõem um basta. Chega. Porque tem uma função. Aquela presença daqueles espíritos adversários. Não é à toa. Tem um objetivo espiritual de educação para a pessoa, para que ela, no fundo, acabe buscando o melhor, porque ela está sofrendo com aquela ação daqueles espíritos, não é? Então, até que termine os limites impostos por Deus para a ação desses espíritos, a pessoa às vezes fica sofrendo na dependência. Ou então, se o espírito, no meio daquela necessidade, ele erguer o pensamento, elevar o pensamento e orar e rogar, porque para orar não depende de palavras, não precisa saber as rezas desta ou daquela religião. Na hora em que o espírito nem precisa falar, pensou, ai meu Deus, mas com sinceridade, com busca, imediatamente estabeleceu uma ligação, certo? E, por enquanto, às vezes o espírito é renitente, e ele fica brigando lá, sofrendo e querendo revidar, mas um dia ele vai cansando e aí ele roga. Quando ele busca, aí ele vai receber. Estabeleceu a condição necessária, não é? Então ninguém fica perdido nem condenado para sempre. Então nós agora podemos entender qual é a situação do espírito depois da morte do corpo. Ele conserva a sua individualidade. A gente não vai sumir no todo, não. A gente não vai desaparecer. A doutrina espírita não é panteísta. Panteísmo é isso, é dizer que todos nós somos Deus e cada um, quando morre, retorna para Deus. Não é bem assim, não é? Nós não confundimos Criador e criaturas. Nós conservamos a nossa individualidade. Nós nos individualizamos, lembra? Nós fomos criados simples, ignorantes, fomos evoluindo através dos reinos inferiores e chegamos a nos individualizarmos, sermos um indivíduo, um espírito. Isso não perde, isso não acaba, não é? Então o espírito, o corpo morreu,
mas ele conserva a sua individualidade. Continua ele mesmo com seus defeitos e virtudes. E qual é a aparência que ele tem? Fantasminha, alma do outro mundo. Como é que ele é? Mas de retro Satanás? Hã? Como é que ele é? Como é que é um espírito que desencarnou, deixou o corpo? Como é que ele é? Uma sombrinha. Encarnação. Isso. Envolvido que ele mudar, né? O perispírito, esse corpo de fluidos, ele é plasmável. Ele plasma aquilo que o espírito mentaliza. E a pessoa, como é que ela se mentaliza? Se ela estava idosa, ela se mentaliza idosa. Se ela era jovem, ela se mentaliza. Não é que ela mentaliza, ela se sente assim. Eu sou jovem, eu sou velhinho. Então, e o perispírito apresenta essa forma, que o espírito mentaliza. Quando ele sabe, ele consegue modificar a forma para melhor. Mais tarde, quando ele vai se ambientando no plano espiritual, ele costuma se apresentar remoçado. Então, às vezes, o espírito se apresenta e num sonho especial, numa vivência especial, e a pessoa diz assim: nossa, eu sonhei com o meu avô ou com o meu pai. Nossa, mas ele estava jovem. Mas era ele, certo? Quer dizer que a gente sente a individualidade, a onda mental, mas a gente estranha a forma do seu perispírito. Porque do lado de lá ele não precisa cultivar aquela forma que tinha. É conforme ele mentalizar, não é? E como é a situação do espírito do lado de lá? Depende do que ele viveu. Depende do que ele viveu. O que ele fez está refletindo. Está se retratando nele mesmo, nas suas condições e nas relações que ele estabeleceu e nos apegos que ele sente, ou não. Ou nas libertações, nos acompanhamentos sublimes, não é? Os bons sentem-se felizes e no convívio de amigos. Os maus sofrem a consequência de seus atos. Os medianos, acho que nós estamos aí, né? Os medianos experimentam situações conforme o seu pouco preparo espiritual. Mas depois da fase de transição, poderão estudar, trabalhar, prepararem-se para a nova existência a fim de continuar evoluindo. Do lado de lá da vida, agora a gente sabe, não é? Como se fossem cidades, organismos, escolas, universidades, serviços assistenciais, tudo. A nossa terra é que é uma cópia do lado de lá. Platão dizia isso, né? O nosso mundo é uma cópia do mundo espiritual. Que significado ou valor espiritual pode ter a vida de alguém que desencarnou ainda bebê? E agora? Uma vida curtinha? Para que serviu isso? Que expressão? Por que Deus deixa nascer uma criancinha e vive algumas horas? Esquisito, né? Não, tudo que Deus faz é bem feito. Deus não faz nada que não seja bom, útil, proveitoso. Aquela vida curtinha tinha uma finalidade. Houve um proveito do ponto de vista espiritual. Para o mundo, o pessoal diz assim, nem viveu. Mas acontece que era um espírito imortal procurando formar um novo corpo. E o que aconteceu? Às vezes, a pessoa precisava só de um finalzinho de existência. Uma vida que não completou, mas agora completou. Porque não é só as horas que nascem e os 9 meses dentro do corpo da mãe. Também é vida. Então foi complementação de encarnação anterior não aproveitada integralmente. Mas também pode ser que o espírito quer reencarnar, mas o nosso mundo ainda é muito imperfeito. Então, às vezes, encontra obstáculos
no organismo materno, que ainda não está em condições para aquela gestação, ou nas condições do ambiente, do meio ambiente. Ou o próprio reencarnante, no seu perispírito, ele traz um desajuste. Então, ele conseguiu chegar até formar o corpo, mas ele não conseguiu perdurar. Isto tem um sentido. Já está alertando, por exemplo, para a gente prestar atenção, a mãe às vezes vai se preparar melhor. Não é? Esse filhinho não conseguiu, mas eu vou me preparar bem. Vou fortalecer meu corpo para que tenha melhores condições, faço a consulta médica, vejo o que é preciso fazer, não é? E se for aquele espírito que não conseguiu reencarnar totalmente, às vezes aquilo serve para ele meditar nas dificuldades da encarnação. Será que esse espírito valorizou no passado a sua vida? Ou ele achava, a vida, eu tenho a vida, pronto, Deus me deu a vida, pronto. Não é assim. Isto é um patrimônio, é uma dádiva, é uma concessão divina. E às vezes a pessoa não valoriza isso, não é? Então, às vezes ele precisa valorizar a reencarnação, a oportunidade. Uma vez ele não conseguiu, mas quando ele conseguir, ele vai dar mais valor. É uma educação. Deus é um grande educador. E às vezes a prova é para os pais. Testemunhar humildade, resignação, dar valor à função geradora. Então sempre há um porquê e para quê. E nunca é simplesmente para castigar. É para educar, para ensinar, para que cada espírito veja melhor as situações da vida. Então, como é a situação espiritual desde quem desencarnou criança? Nós vimos, né, que houve um proveito, que houve uma necessidade. Mas no lado de lá, como é que a pessoa fica? Como é que esse espírito fica? Né? A situação dele, moralmente, espiritualmente, é a mesma da encarnação anterior, porque ele não chegou nem a viver, não chegou a fazer nada. Então, moralmente, espiritualmente, não mudou a situação. É a mesma de antes. Né? Ele pode estar, entretanto, mais conscientizado. Houve mudança por dentro dele. Ele está mais experiente. Quem sabe se equilibrou um tanto. Se reajustou naquele processo de ligar ao corpo e desligar dele. Quem sabe ele filtrou naquele corpinho algum problema de que ele era portador, uma anomalia, um desajuste no perispírito. Então lá está ele, no mundo espiritual. Alguém que tentou uma reencarnação, ficou talvez pouco tempo e voltou para o plano espiritual. A situação dele moralmente não é nem pior nem melhor do que antes, mas ele está talvez mais experiente. Não é? Mais preparado. E como é que eles são vistos? Ele já teve tantas encarnações. Será que a gente vai ver um nenezinho que morreu, nenezinho na nossa família, e a gente vai vê-lo assim, um homem barbado, ou uma mulherona? É assim que a gente vai ver? Até poderia, mas não. Geralmente ele ainda está se mentalizando numa forma, ele ainda se sente um nenê, um bebê, uma criança, mas que ele vai crescer, vai, perispiritualmente, mais rápido do que na Terra. Se na Terra, em 5 anos, ele ia ficar desta alturinha, em 5 meses, 10 meses, perispiritualmente, ele já está bem grandão. Ele desenvolve muito mais rápido no plano espiritual, não é? Porque não é o corpo que está crescendo, é ele mentalizando o seu perispírito, não é? Mas vamos dizer que ele quer provar para os pais que ele continua existindo, os ama. Aí ele tem que conservar aquela forma infantil, que eles conheciam, porque senão os pais não vão conhecer.
É o mesmo problema dos espíritos, que às vezes para nos aparecerem, conservam a forma pela qual nós estávamos habituados a reconhecê-los, não é? E se eles vão reencarnar logo? Eles vão conservar a forma do perispírito reduzida como de um bebê. Porque é assim que eles vão precisar da forma para quando houver a fecundação, quando houver a concepção. Eles vão precisar da forma reduzida. Então, o que adianta crescer para depois reduzir? Se vai reencarnar logo, ele se mantém na forma, não é? E enquanto eles estão no mundo espiritual, criancinhas, como será que eles ficam? Agora nós sabemos, não é? Há colônias espirituais. Os espíritos bondosos se organizam, acolhem esses espíritos num ambiente apropriado para como eles se sentem, cuidam deles. Então a gente sabe porque na reunião mediúnica às vezes se atende o espírito de criança, não é? E no começo houve, por exemplo, um caso que a criança estava se manifestando, não é? E a gente procurou conversar, mas através do médium, a criança falou assim: minha mãe disse para eu não conversar com estranho. Ele não conhece a gente, não é? Ele está num lugar, não sabe por quê. Ele não está esclarecido ainda. Ele se sente uma criança e está agindo daquela maneira. Aí a gente conversa: mas não, foi a mãezinha que pediu para mim, para eu vir olhar você, para você não ficar aí abandonado. Às vezes a gente fala na mãe, ele diz: quero minha mãe, mas eu quero minha mãe. Precisa calma para conversar, para acalmar, não é? Não, você já vai ver sua mãezinha. Agora ela está ocupada, mas nós vamos cuidar de você. Depois ela vem para ver você. E aí eles veem muitas vezes ambientes assim. Nós estamos tentando apaziguar, conversar, e não sabemos, nós dizemos: tem gente aí que vai cuidar de você. Os tios e as tias, a gente usa esse palavreado porque a criança aceita melhor, não é? E às vezes ela diz assim: eu estou vendo, tem umas crianças lá. O que elas estão fazendo? A gente pergunta. Estão brincando. E você não gostaria de brincar com elas? Eu gostaria. Então, pode ir. Se eles estão mostrando para você, vai lá. E às vezes eles veem a tia ou o tio, alguém amigo, um espírito benévolo, não é familiar, que vem buscá-los, não é? Então eles têm socorro e amparo na vida espiritual, de acordo com como eles se sentem. Bem, agora nós precisamos pensar nas comemorações fúnebres, nos sepultamentos. Qual é a atitude do espírita? Como é que o espírita encara? Porque sociedade, religião adotam os mais variados costumes, não é? Diante da morte. Tem gente que põe comida no caixão do morto, que é porque ele vai precisar de comida. Outros acham que não, põe só as flores. Muita gente se desespera. Nós espíritas estamos aprendendo assim: respeitar os procedimentos dessas pessoas. É o que eles entendem. E eles estão sofrendo e querem fazer o bem para os seus entes queridos que desencarnaram. Respeito, não é? Mas nós não vamos aceitando fazer o que eles fazem também, se não tiver um significado espiritual. Então, nós vamos entender o que está acontecendo ali. No velório, o espírita procura não se desesperar. A gente sabe que tudo que Deus faz é bem feito. Não, mas foi aquele bandido que matou o meu marido. Não foi acaso, não. Aí havia ligações ou necessidades espirituais. Não, mas o médico errou, o diagnóstico não estava certo. Não, porque os meus familiares não cuidaram do meu paizinho, senão ele ainda estava aqui. Nada dessas coisas. Não adianta, não ajuda o desencarnante, não favorece a vida, perturba você. Calma.
Então, o espírita procura não se desesperar. Entendimento, aceitação. Se é o velório de outros, ele mantém a atitude respeitosa. A gente sabe o que está acontecendo ali. A gente sabe que ainda está desligando em relação ao corpo. Que muitas vezes o espírito ainda está ligado ao corpo. Nesse ponto, uma prima que eu tenho, ela não é espírita, mas é médium. Então ela contou para mim que ela foi a um velório de uma conhecida e quando chegou lá, ela começou a ver a amiga falecida, por ali, toda contente, porque tinha muita gente, vieram muitos parentes, e ela não se deu conta que ela estava desencarnada, ela não tinha dado conta ainda. Então ela estava contente, porque tinha muita gente conhecida e amiga, e ela ia para cá, ela ia para lá, toda feliz, toda contente. E a minha prima observava, não é? Não procurou falar com ela, observava o comportamento diferente daquele espírito, não é? Se afastou do caixão, mas não deu conta que estava desencarnada. Chegaram aí os amigos espirituais, como se fosse um médico com um enfermeiro e uma maca. E pediram para ela que deitasse na maca, né? Ela disse, mas eu já estou tão bem, eu sarei. Por que eu preciso deitar na maca? Eles foram muito diplomáticos. Sabe o que é? Falta uma dose do seu remédio. Então nós queremos levar você para o hospital para tomar a última dose do remédio. Pronto, é só isso. Aí ela deitou na maca e foi levada. Não é impressionante? Eles sabem como agir. Eles não violentam, eles não forçam, eles sabem como agir. São fraternos, inteligentes, os que estão socorrendo as pessoas, né? Então, nos velórios, a gente sabe que muitos dos desencarnantes estão em fase delicada de desprendimento do corpo, de transformação da existência. Então, a gente respeita. A gente não fica contando piadinha, não. Eu sei que o pessoal faz isso para suavizar o ambiente, não é por maldade. Mas eles não sabem o que está acontecendo. E nós sabemos. E nós não podemos ficar ali contando piadinha. Certo? Nós estamos pensando no desencarnante. Ele precisa de um ambiente sereno, de um pensamento amigo, de oração, não é? Agora, não usamos vela, coroas, flores. O espírito não precisa disso, não é? Então a gente não força isto. Mas nós oferecemos respeito à sua memória, orações, pensamentos que favoreçam sua paz e amparo no mundo espiritual. Vamos ser fraternos com os familiares e amigos dele. Ver se a gente pode ajudar em alguma coisa, ou ser fraterno, solidário, não é? Nos sepultamentos, nós não adotamos luxo, ostentação. Às vezes o pessoal faz isso por causa da sociedade, né? Modernamente já está mais suavizado isso. Não, a gente não adota luxo, ostentação. A gente não se preocupa em erigir túmulos, mas nós precisamos depositar o corpo, não é? Tem que ter uma ordem. Olha lá o nosso cemitério da saudade, como anda, né? O pessoal até está dizendo que está começando a tomar mais cuidado, porque fica algo desagradável, né? Então, em ordem, o que for necessário. Agora, o importante é lembrarmos com afeto os entes queridos já desencarnados. Os japoneses fazem muita honra aos antepassados, não é? Eles oram como se eles estivessem sempre ali. Então a gente pode orar pelos entes queridos desencarnados e procurar honrá-los com atos bons e carinhosos em sua homenagem. Às vezes a pessoa fica guardando o quarto da pessoa, a roupa da pessoa, tudo. E tanta gente necessitada. Aquilo já não adianta mais para o morto. Guarda uma lembrança, duas, guarda alguma coisa, mas o restante procura desfazer, oferece em fraternidade, em homenagem ao seu ente querido, certo?
A gente ora pelo bem-estar e progresso espiritual dos desencarnados, mas a gente sabe que a gente não precisa ir ao cemitério para isso. Mas não condenamos quem faz, hein? Cada pessoa sabe da sua necessidade. Nós temos uma grande companheira espírita, que quando aconteceu a desencarnação do pai dela, ela sentia uma necessidade de ir ao cemitério, ao túmulo do pai. Eu não sei. De repente ela sentia que o pai ainda estava preso lá. Ele se sentia preso no ambiente, não precisava, mas quem sabe. A verdade é que ela sentia aquela necessidade. Vamos criticar? De jeito nenhum. Certo? Vamos respeitar. Agora falta falar, sabe do quê? Cremação de cadáveres e transplante de órgãos, porque está relacionado com a desencarnação. Algumas pessoas pensam assim, ai, não, doar o corpo da gente, cremar o corpo, ai, não. Depende de entendimento. O que é o corpo? Ele não é um ser, ele é uma veste, ele é como uma roupa. A gente teceu esta roupa para poder viver neste mundo. Aqui neste mundo, se eu não tivesse este corpo, eu não pegava esse óculos. Eu tenho que ter um corpo para trabalhar no mundo corpóreo, material. Ele é um revestimento, mas não é eu. Não. Nenhum de nós é o corpo. Nós somos o espírito que anima o corpo, que está usando o corpo. Então, o corpo é muito valioso, é útil para nós espíritos, quando encarnamos. Mas quando ele morre, não tem mais utilidade para nós. Ele era muito útil. Tem gente até que diz assim, que quando se sentiu desencarnando e olhou o seu corpo, teve um sentimento de gratidão, porque aquele corpo lhe foi tão útil. Através dele, nós vivemos, trabalhamos, realizamos, tivemos família. Então, a pessoa sente gratidão, mas, em verdade, não serve mais para o espírito. É da lei divina. O que vai acontecer com aquele corpo? Ele vai começar a se decompor. É da lei divina. Ele não vai poder ser conservado. Ou será que a gente quer fazer múmia de novo? Não é? Não. Ele vai pela lei natural. Então, se alguém acha que gosta de ser cremado, prefere ser cremado do que enterrado, sepultado, é uma escolha da pessoa. Só que não é muito fácil, né? Não é muito fácil porque, por enquanto, só tem lá em São Paulo o crematório e tem umas certas leis, não é? Diz lá, por exemplo, 72 horas. Emanuel, o mentor do Chico Xavier, também dizia que a gente deveria esperar pelo menos 72 horas, 3 dias. Porque parece que é um tempo razoável para que o espírito se desprenda do corpo, certo? Mas há aqueles que morrem, por exemplo, num carro que entrou num acidente e incendiou e morreu carbonizado. Então, há coisas que acontecem também assim, na natureza, na vida nossa, não é? Agora, as pessoas dizem assim, mas será? Mas aquele corpo meu, eu preciso dele para a ressurreição. Não é o corpo que ressurge, é o espírito. É o espírito com o seu corpo espiritual. Ressurreição não é da carne, é do corpo. Ressurgimento espiritual, não é? Então, se o seu corpo foi cremado ou foi doado órgãos, não prejudica você espiritualmente. Não há prejuízo nenhum. Agora, se você quisesse fazer uma cirurgia em você para extrair isso, usar aquilo outro, é problema seu, responsabilidade sua, você que fez. Mas uma vez que o corpo está morto, não. O que fizerem no corpo morto não atinge você. Bom, é claro que alguns espíritos ainda estão tão apegados ao corpo que às vezes fica bravo, né? Está o corpo, por exemplo, recebendo autópsia numa escola, numa universidade de medicina,
estão fazendo experiência com os corpos dos indigentes. De repente o espírito está meio apegado lá e fica bravo. Isso aconteceu nos Estados Unidos, um senhor contou, ele não sabia nada de vida espiritual. Mas eles estavam fazendo a dissecação de um corpo, de um braço, de um homem. Quando ele chegou em casa, a mulher dele veio ao encontro dele com voz de homem, dizendo, por que você fez aquilo comigo? Eu fiz o quê? Não é? Aí ele diz, você usou do meu corpo, você mexeu no meu braço, deixou aqueles moços lá tudo fazerem aquilo comigo, não podia. Ele começou a perceber que não era a mulher dele, era o Espírito falando através da mulher dele, não é? Infelizmente, ele, fraterno, achou de conversar com o Espírito e explicar. Olha, e aí ele explicou por quê, que era para os alunos aprenderem, poderem curar pessoas, que aquele corpo já estava morto, por isso, que não era falta de respeito. Conversou com o Espírito se acalmou e foi encaminhado. Ele não era nem espírita, hein? Mas ele se defrontou com a realidade ali. Então pode acontecer isto, não é? De um espírito ficar ainda preso. Mas sabe como é? Afinal de contas, uma pessoa encarnada doa órgãos e ela ainda está viva. Ela doa um rim para ajudar um irmão. Não é? Ela doa alguma coisa de si para ajudar alguém. Então, por que a gente não poderia doar órgãos quando o nosso corpo já morreu, não serve mais para nós? E não vamos sofrer se eles forem retirados do corpo morto. Nós não temos mais ligação com ele, não é? Só se a gente ficar pensando, olha lá meu corpo, estão mexendo no meu corpo. Aí o que você está sentindo é o que você mentalizou, certo? Então nós aprendemos, só que o que acontece é que é preciso conscientizar as pessoas, esclarecê-las, prepará-las para que doem. Porque se não há esse preparo, às vezes não há mesmo compreensão. Né? Você tem que estar entendendo e sentindo e achando, realmente eu não vou precisar, por isso é que eu vou doar. O único problema é a criatura humana, que é muito falha, imperfeita, e a gente sabe que tem pessoas que pagam fortunas por um órgão. E aí, de repente, alguém quer matar a gente porque a gente tem a doação, não é? Para usar o nosso órgão. Então, vocês vejam que o problema não é da doação. Ela é normal, ela é permitida, não serve para nós, mas vai servir para outra pessoa. Nós estamos com uma roupa lá no armário. Quando nós éramos magrinhos, agora nós crescemos e engordamos. Não serve mais. E está lá a roupa. Não faz mal nenhum da gente dar para alguém, não é? Então, no caso, o corpo está morto, não serve mais para nós, mas pode ser útil para outros, ajudar a viver. Um chefe de família, uma mãe de filhos, um filho querido que está morrendo, não é? Então, a gente tem que se esclarecer a respeito, que o corpo não tem toda essa importância que a gente pensa, não é ele que vai viver no mundo espiritual. O apóstolo Paulo disse, a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Carne e sangue é coisa de matéria, não vai para o plano espiritual. No plano espiritual só tem coisa espiritual. Quem vai para o plano espiritual é o espírito. O corpo não vai jamais, certo? Não é ele que ressurge e vai viver eternamente. Absolutamente não é isso. Então, eu creio que a respeito de desencarnação, nós espíritas temos nessa doutrina maravilhosa, nos ensinos dos espíritos, condições para nós nos libertarmos um tanto do pavor da morte, da nossa, assim, não estarmos com a nossa inconformação quando a morte chega. Tem uma poesiazinha divertida de um companheiro espiritual que ele diz assim, que quando a morte chega faz alarido em casa.
é uma gritaria, é um não sei o quê. Ah? Não, é um fenômeno, faz parte da nossa vida. Eu sei que nem sempre é fácil, mas nós devemos estar compreendendo. Quando chegar a esse momento, primeira coisa, para um pouco, lembra de Deus, confia na sabedoria, na bondade de Deus, coloca seu coração com Deus e vai fazer o que você puder, pacificando a família, respeitando a desencarnação daquela pessoa, não é? Mas sem estarmos blasfemando, reclamando de Deus, diante de um fenômeno normal que acontece a todo mundo, porque ninguém fica para semente mesmo. Ah? Que Deus nos abençoe e que nós sejamos capazes de ter outra visão diante da desencarnação.